Quando Deus nos dá olhos que veem, ouvidos que ouvem, quando somos então curados da nossa cegueira e passamos a ver para além da aparência das coisas, nós começamos a perceber que a sabedoria de Deus se manifesta em diversos contextos, de diversas maneiras. Então esse olho que enxerga começa a ver na realidade da vida, na forma de viver, na natureza, a manifestação dessa sabedoria. Jesus mesmo pega de coisas naturais para falar, usa da natureza para falar de verdades espirituais e eternas. Ele pega um grão de mostarda, um grão que é tão pequenininho, ele vai dizer, mas depois que ele germina e cresce, é uma árvore frondosa, enorme. E ele faz esse paralelo, ele fala disso, né? Para falar da natureza dessa divina semente colocada em nós, que se desenvolve, que cresce até se tornar a vida de Cristo em nós. Então, para falar desse potencial do reino, né? O que surge a partir dessa semente, dessa nova vida colocada, né, em nós, ele usa uma semente de grão de mostarda. A realidade humana tem muito a nos ensinar, a forma de viver. A gente sabe que a gente tem boas opções e opções ruins. Existem coisas boas e mais, existem aquelas coisas melhores. E que essas escolhas influenciam o tipo de vida que a gente vai viver. Se a gente hoje conta a história de José, conta de como aquele menino que foi vendido pelos seus irmãos conseguiu perdoá-los, é porque a beleza no perdão há sim uma forma mais sábia, melhor e superior de se viver. A vida sobremodo excelente. O perdão, ele abre portas, ele coloca novas opções na mesa, né? Ele transforma o terreno em lugar fértil para que coisas nasçam, ao contrário da falta de perdão. Então a sabedoria tem o seu lugar, as melhores opções, as melhores escolhas têm o seu lugar, nos levam para determinado tipo de vida. E a gente vê isso, né, na palavra, a Bíblia é cheia de histórias, de narrativas, de experiência humana para a gente olhar. E ainda que a gente não consiga compreender o todo, tem muito para a gente olhar, tem muito para a gente aprender, tem muito para a gente ver. Ainda que a palavra de Deus mesmo diga que o todo eu não consigo compreender. Se de um lado a sabedoria tem seu lugar, se eu olho para o livro de Provérbios e olho aqueles conselhos, leio aqueles princípios e digo, eu quero viver desse jeito, é bom, é excelente, tem beleza, tem grandeza aqui. Por outro lado, o Eclesiastes vai dizer que você pode fazer tudo certo e as coisas não darem exatamente o resultado que você previa, que você desejava. O que acontece com o tolo também acontece com o sábio. E eu quero que a gente olhe para uma história que está lá em Gênesis, capítulo 21. É a história de Abraão e Sara. Eu não vou contar a história toda de Abraão, mas chegou ali naquele momento, no capítulo 21, o cumprimento da promessa. Deus havia chamado este homem de sua terra, com 65 anos de idade, falou somente assim, vem Abraão, me segue que eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão não tinha filho nenhum. E a gente tem lá na narrativa de Gênesis, eu vou deixar aqui o texto, você dá uma olhada lá na história, e Abraão vem peregrinando, né, para o lugar onde Deus disse que ia levá-lo, Deus prometeu a ele, fez essa promessa de uma grande nação, e uma grande nação precisa de um lugar também, né? E então Abraão vem na sua peregrinação e Deus vem renovando aquela promessa, renova novamente aos 90 anos, difícil de acreditar, muito difícil de acreditar que aquilo aconteceria. Sara, em especial, com bastante dificuldade de acreditar que uma mulher que não menstruava mais geraria filho. E Deus manda mensageiros para renovar ali a promessa e dizer vai acontecer. Só que aí Sara busca uma outra solução. Dentro da cultura da época, né, eles tinham servos. Ela faz com que Abraão deite-se com uma de suas servas e o filho que nasceria seria deles, dos senhores. Nasce então Ismael, é o jeito que
que Sara acabou dando, né, de fazer se cumprir a promessa, mas não era daquele jeito que Deus havia prometido. Deus tinha dito que faria o impossível. Ele ia fazer com que corpos biologicamente incapazes de gerar vida gerassem. E o menino nasce, e o que chega ali, os detalhes você lê lá depois em Gênesis. Mas o que eu queria que a gente olhasse para o capítulo 21? O menino nasce, o menino é desmamado e eles dão uma grande festa. Tudo em torno de Isaac é muito celebrado, é muita alegria. Isaac é o cumprimento da promessa, é a alegria do coração de dois casais idosos feitos pais, né? E, enfim, é milagre, é o impossível, e tem festa, tem celebração. E Deus que gerou tudo aquilo, Deus que gerou a promessa, o cumprimento, a alegria, a festa. Só que ali, naquele momento, o filho, né, da serva, o Ismael, caçoa, diz o texto, de Isaac, o filho legítimo, e Sara fica indignada com aquilo. E fala para Abraão, eu quero que você mande esta serva e este menino embora. Claro que Abraão fica doído de ter que fazer uma coisa dessas. E ele despede Agar, a serva, e o filho Ismael. Deus tranquiliza Abraão. E nessa hora a gente começa a se perguntar, mas poxa, num momento desse de alegria, quer dizer que, né, a alegria de um tem que representar a tristeza de outro, e aquele quadro ali não bate bem pra gente. Poxa, por que Sara não... né, a promessa se cumpriu, o coração está alegre, é dia de festa. Será que isso não ameniza o coração, não muda, né, a inclinação do coração? Enfim, a gente olha para aquilo e fica se perguntando, ou pelo menos com incômodo, de por que a alegria de um tem que ser necessariamente a tristeza do outro. E Agar é despedida com Ismael, pega a direção do deserto e sai com uma provisão, mas num determinado, né, momento da caminhada acaba a água. Agar então coloca o menino debaixo de uma árvore, se distancia, o menino já é um rapazinho, né? E ela chora, ela se distancia do menino porque ela não queria ver o menino morrer de sede, que esse era o momento que eles estavam vivendo ali, né? E Deus aparece para ela e fala, Agar, não se preocupe, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de Ismael, eu tenho uma promessa para Ismael também. E faz Agar ver um poço, provê ali a água. E você, né, apesar de não entender o desfecho, como as coisas caminham, por que um, né, é celebrado enquanto o outro é expulso, mas o que eu posso dizer para você, ainda que a gente não compreenda essa natureza das coisas, como as coisas, né, essas decisões ruins que são tomadas e esses desfechos, uma coisa que eu quero que você atente é que na alegria, na celebração, Deus estava. Deus proveu aquilo tudo. E na dor, na tristeza, na solidão de Agar, Deus também estava. Deus que cuidou de Isaac foi o mesmo Deus que cuidou de Ismael. E isso é o que é suficiente. Quando a gente não entende o todo, quando a sabedoria não funciona, quando decisões ruins são tomadas, quando parece, né, que na nossa existência, e eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, a alegria de poucos se revela, né, na tristeza de muitos, nessa desconformidade, nessas diferenças. Eu não sei te explicar, eu não tenho condições de explicar, mas o que eu posso te dizer, olhando para essa história, é que Deus estava na alegria e Deus estava na dor. Quando Jó, a história de Jó também é conhecida, tem um livro na Bíblia chamado Jó, se você não conhece essa história também, dá lá uma lida. Ele passa por dores terríveis, perdas terríveis, e ele se pergunta diversas vezes por que estava passando por aquelas coisas. Nós que lemos a história sabemos por que ele está passando por tudo aquilo, mas ele não sabe. E no final Deus não responde a Jó o motivo do seu sofrimento. Deus não revela. Deus revela a si mesmo a Jó. Deus vai falar, olha Jó,
Onde você estava quando eu coloquei os limites da Terra? Você tem noção da extensão do planeta, do universo, de como as coisas funcionam? Como que ele fala assim, por acaso a nuvem tem pai? Então Deus vai mostrando para Jó a grandeza das coisas criadas, a maravilha, dá olho para Jó enxergar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus nas coisas criadas, na forma que foi criada. E aí Deus fala, olha, isso me basta, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, e isso foi suficiente para Jó. Ele não recebeu resposta, mas isso foi suficiente. Quando as coisas não fazem sentido, quando a gente não sabe explicar por que as coisas são como são, o que vai nos bastar, o que vai ser suficiente é saber que Deus habita tanto na alegria quanto na tristeza. É saber que sua sabedoria controla, projeta e planeja todas as coisas. É nisso que a gente vai descansar. Nisso e só nisso. Que Deus te abençoe.